Beleza, então o processo de gravação já começou. E daí, como acordado lá entre vocês e a coordenação, as nossas aulas serão nesse modelo, né, à distância, daqui até o fim do semestre. Então, todas as segundas-feiras, quando vocês entrarem lá no AVA, na nossa disciplina, vai ter um tópico com a data da aula, um descritivo do que vai ser abordado naquela aula e alguma tarefa, alguma atividade que vocês tenham que fazer e entregar, ok? Daí vai estar dizendo se as atividades são em grupo, se são individuais, e geralmente o envio delas vai ser pelo AVA. Então, que nem na aula de hoje, se vocês olharam lá no tópico, né, do dia 16/8, tem a aula 2, que é essa que está aparecendo aí para vocês. Daí tem um texto sobre a introdução da qualidade da energia elétrica, que daí eu já tinha postado isso, né, para que vocês dessem uma olhada. E aí eu repliquei apenas, né, para que vocês deem uma lida, né, para começar a se familiarizar com os termos que a gente vai adotar daqui até o fim do semestre. E aí tem a parte de uma atividade que eu coloquei ali, que é a criação de mapas mentais. Então ele tem um descritivo do que é um mapa mental, não é? E tem um modelinho, que é uma figura. Então, o que vocês vão ter que fazer, que daí todas as atividades, algumas atividades eu vou dar mais prazo para vocês, outras menos. No caso dessa atividade, vocês têm de hoje até às 19 horas da próxima segunda-feira, né, para enviar via AVA, fazer um mapa mental do que vai ser apresentado aqui, né? Nessa apresentação aqui, vocês têm que montar um mapa mental. Essa apresentação, perdão, como vocês sabem, ela está sendo gravada e vai estar disponibilizada no AVA entre hoje à noite, né, e amanhã de manhã. É o tempo que às vezes demora para o YouTube fazer ali, no caso, as adequações do vídeo, liberar o link para que eu possa colocar no AVA e vocês possam consultar. Com relação à nossa prova bimestral, eu até já verifiquei com o coordenador, ela realmente vai ser uma prova presencial, e aí eu estou elaborando como é que vai ser essa questão da avaliação bimestral. Mas também essas pequenas atividades que eu vou pedir para vocês fazerem e me entregarem aí semanalmente, elas também vão, a partir de certo ponto, contar nota para compor a nota bimestral de vocês. Lembrando que a nota bimestral tem que ser 60% ou 70% uma prova bimestral e 30% a 40% tem que ser atividades como listas de exercício ou qualquer coisa do gênero. Alguma dúvida aí, por enquanto, pessoal? Tranquilo. Professor. Beleza, então, lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas aí, abram o microfone, levantem a mão ali naquele recurso que tem, que daí eu sano essas dúvidas para vocês, beleza? Bom, então, tudo isso aí posto, né? Agora vamos falar um pouco, então, nessa questão da qualidade da energia elétrica, que é um dos temas que está mais, digamos assim, em voga atualmente, né? Principalmente para nós aqui no Brasil, né? Por conta de uma coisa que está circulando aí na imprensa, tal do racionamento ou apagão generalizado, sendo que essa situação assim da estiagem, ela atinge mais ali a região centro-oeste do Brasil e parte dos reservatórios da região sudeste. Não é um problema assim que chega a ser a nível nacional, mas o fato que para que o sistema continue funcionando como um todo, não é? As termoelétricas têm que entrar em operação, e como a gente vai ver na disciplina, ao longo da disciplina, esse tipo de geração de energia, né, é um tipo de geração que ela é mais cara, não é? E daí isso se reflete sempre, não é, no bolso, né, de nós consumidores aqui embaixo da base. Então essa questão da qualidade da energia elétrica, ela é um tema que está mais divulgado atualmente, mas ela começou aí pelo menos há uns 40 anos, né? Quando mundialmente as empresas de base começaram a passar por reformulações. E um dos pontos que levou a esse tipo de reformulação foi lá na década de 70, a chamada crise do petróleo, que nos Estados Unidos principalmente
você tinha ali até um pouco antes de 1973, você tinha uma farta distribuição, não é, de petróleo e seus derivados. Então, quando você tem um produto em excesso no mercado, não é, pela lei de mercado, o que acontece com o produto, não é, com o preço dele, ele tende a diminuir, ele tende a cair. E aí, no Oriente Médio, aconteceu lá alguns problemas políticos militares que fizeram com que a distribuição de petróleo ali para o mundo e também para os Estados Unidos, né, fosse diminuída. E aí, isso causou uma certa crise lá em certas indústrias, sobretudo na indústria automotiva. Então, você tinha ali produção de carros, não é, que consumiam bastante gasolina, né, que não eram carros pensados para ser econômicos, não é, eram carros que tinham uma potência mecânica muito grande, só que quando essa crise de combustível se agravou, não é? Você passa a ter um carro que consumia bastante e não tinha como suprir ele. Então, algumas, digamos, ideias tiveram que ser adotadas para você mudar. Não só essa questão da indústria automotiva, mas também outras indústrias, né, que usavam lá o petróleo e seus derivados também para a produção de energia, né? E aí você começa a se preocupar do ponto de vista da energia como um produto realmente para que você possa usufruir melhor desse produto, não é? Daí que vem essa questão da qualidade da energia elétrica. Então, uma série de estudos começaram ali por volta do final dos anos 70, anos 80, justamente tentando trazer aí para a sociedade, para os consumidores, uma perspectiva de como melhorar essa questão do uso da energia elétrica. No Brasil, pouco depois, ali na década de 90, foi instituído lá o selo Procel, que é aquele selo que vem lá nos equipamentos elétricos que nós compramos, eletroeletrônicos, né, que atestam a sua eficiência energética, ou seja, que faz uma relação entre o trabalho, a função que eles exercem, com a energia que eles gastam para exercer essas funções, certo? Então, se comprar, por exemplo, geladeira, fogões, qualquer equipamento eletroeletrônico, eles vão ter esse selo, não é? Inclusive, recentemente aí foram divulgados que o selo Procel vai receber atualizações, então ele vai ter subdivisões. Então, na classe A, vai ser subdividido, se eu não me engano, em 4 níveis. Aí seria do A1 até o A4, não é? E quanto mais alto, não é, nessa escala indicativa, melhor é a qualidade, ou melhor, mais eficiente é o produto. Isso que eu quero dizer, ok? Bom, então olha só, considerando aqui a geração da energia elétrica como um processo industrial, não é? Porque se nós considerarmos hoje todas as fontes energéticas que nós temos aí distribuídas no nosso país, e a energia como um produto que nós temos aí comercializado ao longo de muitos anos, realmente não é, você tem que se preocupar hoje com essa questão da qualidade e de como consumir esse produto de maneira mais racional, mais inteligente, não é? Uma vez que, alguns casos aí de fontes energéticas, a sua possibilidade de implementação é um pouco mais limitada. Então, no caso, e também pelo fato da energia elétrica ser hoje um produto indispensável, não é? Tanto é que a gente só sente falta da energia elétrica quando tem algum problema elétrico, algum apagão, que fica lá durando horas e horas. E aí isso traz aí não só para nós consumidores residenciais, mas para os comerciais também, prejuízos, não é? Devido aí à sua falta, né? E quando a gente fala de qualidade da energia elétrica, se a gente fizer um comparativo com qualidade, ali no caso da indústria de produção, por exemplo, como é que a gente mede a qualidade dos produtos, não é? Produtos físicos que saem de uma linha de montagem, não é? Tem lá os parâmetros, não é? Que são constantemente revisados, e você sempre compara esses parâmetros com os parâmetros do produto, para verificar se realmente eles estão dentro das especificações. Então, por exemplo, peças lá que vão ser produzidas numa linha de produção, elas têm uma série de parâmetros, medidas e funcionalidades que elas têm que ter.
E aí, muitas vezes, na saída da linha de produção, o pessoal do responsável pela qualidade vai lá, coleta algumas peças, né? Que é aquela análise por amostragem, faz lá alguns testes rápidos ou manda para alguns laboratórios, não é? Para verificar se está na conformidade. Se não tiver, você tem que fazer retrabalhos nas peças ou até mesmo parar a linha de produção, não é? E, em alguns casos, reciclar todo o material que você utilizou ali, dependendo das desconformidades. No caso da qualidade da energia elétrica, esses caras que eu listei aqui, eles são os principais, digamos, parâmetros que são considerados quando a gente fala de qualidade da energia elétrica. Então, seriam as distorções, flutuações de tensão, variação de tensão de curta duração, mas também aqui ainda se subdivide em média e longa duração, desequilíbrio em sistemas trifásicos, não é? A relação entre os sinais senoidais das três fases presentes, a questão dos chamados transitórios rápidos, dentre outros, não é, que aparecem por aí, que a gente vai detalhar ao longo do nosso curso. Bom, então, deve-se levar em conta que a eletricidade, né, atingiu aí já há um bom tempo, né, o status de bem de consumo essencial. Então, se nós pararmos para pensar o que não seria impactado de forma grave se faltasse energia elétrica em termos da nossa sociedade moderna? Garanto para vocês que essa lista seria bem curta, não é? Porque nós temos hoje aí todo um sistema de comunicações, né? Essa própria aula que está sendo ministrada aqui para vocês à distância, né? Demanda de energia elétrica sendo fornecida com uma certa qualidade, não só para mim, mas como para vocês, não é? E para os servidores da internet que permitem que a gente possa estar aqui se comunicando. E aí já entra nessa pergunta aqui, né? Para que a gente prega energia elétrica? Hoje, para a questão de iluminação, não é? Aquecimento, refrigeração, para manter certos produtos perecíveis conservados, comunicação, troca de informações, trabalhos remotos aí que a pandemia nos trouxe, a questão dos laboratórios de pesquisa, né, com fornecimento de energia para que eles possam realizar pesquisa e o mais rápido possível encontrar soluções como vacinas e medicamentos para essa questão aí da pandemia, a questão de serviços, não é? A questão da produção de bens. Então, hoje, a gente consegue consumir uma variedade grande de bens, eletroeletrônicos e não eletrônicos, bens de consumo duráveis e não duráveis, porque você tem uma quantidade grande de empresas produzindo em série, em grande escala, que fazem com que o preço seja acessível, não é? Então, se a gente pensar lá no tempo lá dos artesãos, antes da primeira Revolução Industrial, a gente verifica que nem todo mundo podia ter acesso a coisas como vestimenta, tecidos, utensílios domésticos, e coisas do gênero. Por quê? Porque o artesão tinha que fazer a coleta do material, não é? Beneficiar essa matéria-prima para que ele pudesse produzir lá o seu produto e vender esse produto, não é? Então, eles, seus aprendizes, eram os responsáveis ali por todo esse processo aí produtivo. E claro, como isso centralizava na mão de poucas pessoas, o preço acabava ficando caro, não é? Relativamente caro, e você limitava a quantidade de pessoas que poderiam adquirir esses produtos. Com a primeira revolução industrial e daí para frente, não é? Você consegue deixar isso de uma maneira um pouquinho mais espalhada, mais distribuída entre as pessoas, não é? E o consumo da energia, né, ele ocorre através dos processos. Hoje, se a gente fosse tentar simplificar aí um pouco os processos produtivos e até mesmo os nossos processos residenciais, através das chamadas cargas, não é? E aí vocês sabem que as cargas podem ser resistivas, capacitivas e indutivas. E a natureza das cargas ao longo do tempo, aí, com a evolução tecnológica, tem mudado. Então, se nós pensarmos ali numa casa ali, bom, se a gente procurar em alguns lugares aí mais afastados, a realidade também pode ser essa, mas a questão de você ter iluminação com lâmpadas resistivas, poucos dispositivos aí com eficiências energéticas elevadas,
com complexidades eletrônicas menores. Então, se a gente pensar aí em alguma coisa aí como 20, 30, até 40 anos atrás, basicamente você teria aparelhos refrigeradores, né? Os freezers em si não seriam tão representativos assim, fogões, sistemas de iluminação com lâmpadas incandescentes, e aí talvez um sistema de som, né? Os rádios antigos e aparelhos de televisão daqueles de tubo, né? Daqueles aparelhos de tubo que teriam lá a sua, digamos assim, a sua eficiência não tão considerável. E aí, se você comparar com as casas modernas hoje, não é? As mais modernas têm aqueles sistemas de automação em que você simplesmente fala e as funções são executadas. Então, desde acender, apagar lâmpadas, ar-condicionado, sistema de monitorar a questão da temperatura, sistemas de iluminação pré-programado. Então, tudo isso demanda, além de um sistema de informação, né, internet e tudo mais, sistemas eletrônicos mais sofisticados. Então, aqui tem ilustrado os tipos de cargas que você tem, né? Aqui as lâmpadas resistivas, né? Aqui seria mais comum que hoje a comercialização é bem restrita, né? Que seriam essas lâmpadas incandescentes. Então, se vocês procurarem no mercado hoje, por exemplo, para procurar essas lâmpadas resistivas, aqui vocês não encontram. Vocês vão encontrar modelos ali que prometem ser um pouquinho mais eficientes, que seriam as lâmpadas halógenas, aí as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED, que seriam exemplos aqui de cargas do tipo resistiva capacitiva. E aí, no caso, as cargas que têm maior influência capacitiva seriam os bancos capacitores, né? Que são utilizados aí nas empresas para corrigir fatores de potência e uma série de distorções ou situações aí que afetam a qualidade da energia elétrica. Os transformadores e os motores, que seriam os tipos aí de cargas indutivas, não é? Quando a gente fala natureza de cargas, não é, todas têm esse aspecto aqui, resistiva, incapacitiva, indutiva, mas dependendo da tecnologia aplicada, você vai ter uma maior, no caso, o fator resistivo ele pode ser mais influente que o capacitivo e indutivo, ou indutivo e o capacitivo podem ser mais influentes que o resistivo. Então vai depender da questão, não é, da tecnologia envolvida aqui nos dispositivos, certo? E hoje, cada vez mais, esses dispositivos mais sofisticados, né, principalmente a questão das lâmpadas, começam a ficar mais distribuídos aí ao longo, não é, das residências. Então, uma coisa é você ter poucos desses dispositivos mais sofisticados em algumas residências, daí a influência deles é um tanto quanto menor, mas à medida que você torna isso mais, isso começa a ficar mais comum, não é, mais acessível, a influência deles começa a se sentir, ok? Então, em geral, quando a gente fala que, fala lá, quem levantou a mão pode falar. Eu só tô com o usuário aqui da minha esposa, do Google. Ok. Como o professor está falando aí, a eficiência energética, né? A gente sabe que, por exemplo, a eficiência energética de uma residência é muito inferior do que a de uma empresa, né? Digamos assim, o consumo, o fator de potência dos itens que utilizam, que a gente utiliza, por exemplo, uma lâmpada, a gente utiliza aí menos de 30 o fator de potência dela, conforme a lâmpada. Isso. O que seria melhor em casa seria só um chuveiro e o forno, quando não são eletrônicos ainda, né? Exatamente isso, não é? Mas, como você pode ver, hoje, se você comparar o preço, digamos assim, de um fogão mais sofisticado ou de um chuveiro eletrônico mais sofisticado, está caindo. Então, as pessoas vão ter acesso em maior quantidade, não é? E aí, o que vai acontecer? A influência deles sobre todo o conjunto começa a afetar. E essa questão da eficiência buscada ali na indústria, por exemplo, é uma obrigação, não é? No caso, uma indústria, que trabalha ali com a média e com a alta tensão, quando eles
fazem um contrato com a distribuidora de energia elétrica, eles têm por obrigação contratual cuidar da rede. Então, tudo que eles estiverem funcionando ali, eles têm que se assegurar que não vai ter uma influência grande na rede, diferente do consumidor residencial. Tanto é que, por exemplo, um consumidor residencial, o que acontece? E ele, se ele tem um surto de energia, alguma coisa assim que queima o equipamento dele, ele entra em contato lá com a concessionária, ele pode ter o ressarcimento daquele aparelho que foi danificado, né? Ou seja, o responsável por um consumidor pequeno, para o residencial, a responsabilidade vem da concessionária. Já para os consumidores ali de média e alta tensão, os responsáveis realmente com a rede são eles, no caso daí. Correto. Mas justamente seria essa a minha pergunta. Uhum. Em algum, vai chegar alguma data não muito distante aí que os consumidores residenciais também vão ser cobrados por uma qualidade de consumo? Então, a julgar pelo o que se discute hoje nessa questão da qualidade da energia elétrica, tem alguns estudos acadêmicos que levantam justamente isso, não é? Hoje tem tecnologias para você monitorar uma casa, ver como é que está essa questão do balanceamento das cargas, não é? E esse balanceamento ele pode ser feito. Muitas vezes o que acontece? Numa instalação elétrica, digamos aí, mais popular, a gente sabe que não existe o projeto elétrico. Você contrata o eletricista e ele vai lá e faz aquela instalação lá do tipo árvore, né? Cheio de ramificação, e não se preocupa com o balanceamento. Quem contrata um eletricista, um engenheiro eletricista para fazer um projeto elétrico, ele vai se preocupar com o balanceamento das cargas. Então, ele vai se preocupar quantas fases vão chegar na casa, se é uma ou duas, e faz o balanceamento. Então, por exemplo, um chuveiro elétrico eletrônico, ele vai ligar lá em duas fases, por exemplo. Ah, vai ter uma torneira elétrica ali na cozinha, então ele vai fazer um balanceamento para que o funcionamento da torneira elétrica e do chuveiro elétrico não gerem alguma coisa que afete a rede, certo? Então, discussões nesse tipo estão começando. Não é? Elas não são uma força de lei ainda, não tem nenhuma norma que determine isso. Isso está começando ainda. E é natural porque a gente sabe que o consumo por energia elétrica, né, a demanda por energia é alta. E ela tende a aumentar com o passar dos anos. Então, essa questão aí de você trazer o consumidor residencial para a questão da energia elétrica, para a questão da qualidade da energia elétrica, começa a aparecer no horizonte. Então, isso não tem uma data ainda, mas eu acredito que nos próximos anos isso deve aparecer e ficar mais acelerado, no caso. É porque eu vi uma empresa aí, não me recordo o nome dela, está fabricando alguns protótipos, como se fosse um banco de capacitor que ele vai conectado numa uma das suas tomadas da sua casa. Ele é um plug mágico, aí você Uhum. ali na sua tomada, ela vai estar ajudando, digamos assim, a corrigir a qualidade de energia da tua rede. Isso, exatamente. Então, esse é o tipo de coisa que também tende a ficar mais acessível, né? Para que as pessoas possam justamente começar a discutir isso. Tanto é que, se você procurar hoje, sites aí como a ANEEL e as próprias concessionárias, tem toda uma questão lá de informar os consumidores sobre essa questão da qualidade da energia elétrica. Coisa que não era tão, digamos assim, divulgado, noticiado anteriormente, não é? Que nem a gente está vendo aqui, não é? Essa questão desses problemas aqui agora, nesse próximo slide, né? Por que monitorar a qualidade da energia elétrica? Porque às vezes você tem equipamentos antigos, principalmente, que começam não, né? Que dão problemas relacionados a essa questão da qualidade da energia. Eles afetam a rede. Tanto é que a própria concessionária da Copel, eles têm programas que te financiam, que te dão subsídios de 50% para certas marcas, se você quiser trocar, por exemplo, o aparelho lá de o refrigerador. Então você entra em contato com eles, não é? Você apresenta lá qual aparelho você tem, e aí eles vão te dar 50% de subsídio para que você vá numa determinada loja e compre um refrigerador de uma determinada marca, justamente para você ter um refrigerador mais eficiente, não é? Então, no caso aqui, olha só, como é que a gente pode perceber pequenas variações, né? Então, olha só, lâmpadas que apresentam variações luminosas, elas ficam
acendendo de maneira um pouco mais intensa ou um pouco menos intensa, que elas ficam oscilando. Então, esse tipo de coisa seria um exemplo, né, de situações em que você tem algum problema na rede, na questão da indústria, a questão de vibrações mecânicas em motores, né, motores bifásicos ou trifásicos, às vezes, quando você tem problemas entre as fases, isso pode trazer vibrações dos motores, não é? Sobreaquecimento, puxar mais corrente. Então, é uma série de situações aí que podem ser verificadas. E aqui só um dado, né? Claro, esse dado está um pouco desatualizado, mas há 10 anos, ou há mais de 10 anos, nos Estados Unidos, eles já levantaram estudos que mostram que a indústria de manufatura, produção de itens em geral, tem perdas da ordem de 10 bilhões de dólares associadas a questões de interrupções dos processos por falta de energia elétrica. E muitas vezes as interrupções se dão quando você tem aquelas distorções que eu mencionei ali atrás, não é? Que afetam a rede e precisam parar a produção de energia ali por um certo tempo, não é? E daí, quando a gente fala aqui dessa questão de monitorar a qualidade da energia elétrica, não é? Geralmente você tem aí órgãos, que a gente já vai ver quais são, que levantam aí uma espécie de protocolo para que você possa verificar essa questão da qualidade da energia elétrica, né? Então, geralmente os protocolos tendem a seguir esses 5 passos aqui. Então, em primeiro lugar, você conhecer quais são os possíveis problemas, não é? Que você poderá encontrar ali no seu sistema, né? Na rede, na instalação. Estudar as condições locais onde o problema se manifesta, não é? O que tem no entorno, o que está ligado, o que funciona, o que não funciona, não é? Qual é o comportamento do consumo dos vizinhos, enfim, todo esse tipo de situações aqui são propostas. Daí, se possível, né, você medir e registrar as grandezas contendo os sintomas dos problemas. Então, a questão de variação de tensão, a questão ali da corrente elétrica, a questão ali da defasagem entre as 3 fases, no caso, seria um tipo de grandezas, não é, que você consegue medir e registrar com sistemas que você tem hoje disponíveis. Depois você analisa os dados, não é? Analisa os dados, elabora modelos matemáticos que descrevam o comportamento dos seus sistemas ou simulações. Então, hoje, por exemplo, você tem nas universidades o pessoal aí de grupos de física, por exemplo, que desenvolvem simulações para sistemas elétricos, como os de distribuição elétrica do nosso país. Por quê? Porque são sistemas tão complexos, que envolvem tantas variáveis, que você tem que usar as chamadas teorias não lineares ou mecânica não linear, que seria uma forma de você avaliar o problema, não é? Com uma simulação que consiga descrever todo um sistema, não é? Inclusive, o nosso Brasil ele é dividido ali em regiões e cada região tem o seu sistema elétrico que é totalmente interligado. Então, cada região por si só já seria digamos assim, um sistema bastante complexo de você fazer uma simulação. Imagine ligar 5 sistemas complexos para fazer uma simulação. Então, isso, claro, também tende num horizonte mais distante, né, a ajudar essa questão aí da qualidade da energia elétrica. E no final, não é, você diagnosticar o problema, não é, e procurar possíveis soluções. É claro que cada caso você pode tomar tempos maiores ou tempos menores para aplicar esses 5 passos aqui. Em casos mais urgentes, esses 5 passos têm que ser muitas vezes executados em questões ali de horas, não é, justamente por conta aí de um contrato ou de dinheiro que está sendo perdido, certo? Aí eu peguei aqui algumas situações ilustrativas, não é? Que estão naquele texto que eu coloquei lá para vocês. Então, seriam a máquina de refrigerante, né? O vilão da história e o equipamento novo que funcionava de maneira pior que o equipamento antigo. Então, essa máquina de refrigerante é o seguinte: tinha uma empresa, não é? Que tinha lá um andar lá de processamento de dados e eles tinham colocado um novo servidor, um novo data center naquele andar. E aí, quando os técnicos fizeram a instalação, o funcionamento e tudo mais, os testes, o equipamento funcionou muito bem, sem instabilidade, sem falhas, sem quedas, sem nenhum problema.
2 meses depois, eles tiveram que voltar ao local. Por quê? Porque o equipamento apresentava uma série de instabilidades, não funcionava direito, os usuários não conseguiam ter acesso. Então, eles tiveram que fazer todo um levantamento da parte elétrica do andar e descobriram que uma máquina de refrigerante, não é, tinha sido colocada ali porque os funcionários não queriam descer até a parte mais baixa lá do prédio, não é, para ter acesso às máquinas. Então eles acabaram solicitando e colocaram uma máquina de venda automática de refrigerantes. O problema é que o funcionamento desta máquina causava distorções na rede elétrica daquele andar que afetavam o servidor. Então, o fato de hoje nós termos tecnologias que fazem aí uma série de funções, elas são cada vez mais sensíveis à questão da energia elétrica que chega até elas. Equipamentos mais antigos, lá do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles seriam mais resistentes a esse tipo de flutuações ou problemas na qualidade da energia elétrica. Só que os dispositivos mais modernos não. E aí eles podem até mesmo queimar. Então, se você olhar, por exemplo, hoje você tem aparelhos refrigeradores que você pode conectar na internet. Você pode ter ali a internet das coisas no aparelho refrigerador, mas que ele demanda uma qualidade de energia elétrica grande para funcionar bem. Não é que nenhum aparelho mais antigo que funciona lá que não vai ter problemas. Não é? O outro aqui, o vilão da história, era uma empresa siderúrgica, né? Que estava apresentando problemas com a máquina laminadora. E eles descobriram que essa máquina laminadora estava ligada numa rede que tinha um forno a arco, não é? Que de vez em quando, de períodos em períodos, entrava em operação nessa empresa. E aí isso afetava o funcionamento da laminadora. Então, muitas vezes, quando eles chamavam os técnicos colocavam os testes ou verificavam a laminadora num horário que o forno da parte siderúrgica não estava funcionando. Então eles não encontravam nenhum problema aparente nessa questão da laminadora. Por coincidência, um dos técnicos dessa laminadora estava fazendo uma vistoria em outro equipamento, e aí ele estava lá no local quando a laminadora começou a apresentar problemas. E aí ele verificou a questão do funcionamento em volta e encontrou realmente esse forno a arco, não é? Que funcionar, que tinha essa influência sobre a questão da laminadora. Daí o que eles fizeram? Tiveram que trocar o circuito desse forno, né? Fornecer um circuito próprio independente para ele. Aqui no caso da máquina de refrigerante não mencionei, mas eles tiveram que retirar ela, não é, do andar, justamente por causa dessa questão ali que seria a solução mais econômica para o processo, né? E aqui no caso do equipamento pior que o antigo, não é? Você tinha lá uma falha, né? Que ela foi identificada na queima do ventilador de resfriamento, né? Das aletas de um transformador. Então esse ventilador ele acabava queimando porque esse transformador ele tinha sido substituído, não é? O modelo antigo por um novo. E aí ele dava alguns surtos de corrente nesse sistema de ventilação. E aí esse sistema de ventilação parava e esse transformador começava a aquecer. Então a escolha aqui no caso foi, não é, fazer as medições no local, verificar essa questão da distorção e trocar a alimentação também desse ventilador, né, do transformador, por um sistema mais por um outro sistema, ligar ele numa outra rede. Então, aqueles 5 passos, eles estão subentendidos na solução desses 3 problemas. É claro que se você procurar aí na literatura, vai encontrar uma série de problemas relacionados a essa questão aí da qualidade da energia elétrica, não é? Então, nesse caso aqui, a questão dos equipamentos, né, que são mais sensíveis, né, aí, em alguns casos aí que já foram levantados, né, a questão, por exemplo, do carregamento de aparelhos celulares, não é, que a bateria tem a vida útil diminuída, porque a energia que chegava até o sistema de carregamento e ia até a bateria mostrava-se ineficiente. Ou seja, a energia que chegava ali não tinha parâmetros de qualidade. E isso afetava a questão da vida útil da bateria.
E também a questão do interesse dos consumidores pela qualidade da energia elétrica. Então, hoje, faltou energia, você pode ter certeza que no prazo ali de poucos minutos já tem os consumidores com seus aparelhos celulares entrando em contato lá com a concessionária para avisar da queda do abastecimento. Muitas vezes que você liga aí nas concessionárias, já tem uma mensagem pré-gravada deles avisando que eles já estão cientes do problema e dão uma estimativa lá de algumas horas para a resolução do problema. Não é? Então, essa questão aí da qualidade da energia percebida pelo consumidor, ela é claro, não é seguindo aqueles aspectos que eu mencionei aqui atrás, né? Nesses termos aqui dessas características, né? Desses itens aqui. A qualidade da energia elétrica percebida pelo consumidor hoje é mais aí a questão de quanto tempo ele fica sem energia, não é? Que daí é o tempo da equipe chegar até o local e resolver a falha, não é? Então, esse seria a percepção da qualidade hoje, né, dos consumidores. É claro que isso aqui ainda é uma questão também mais abrangente, né? Também tem que levar em consideração aquela questão da queima de um equipamento residencial, por exemplo, que você percebe lá, de um surto, uma queda de raio, sobrecargas no sistema, não é? Então isso aqui também não é tão comum, mas passa a ser percebido pelo consumidor final lá como qualidade da energia elétrica, né? E também a questão da crescente utilização das linhas de comunicação de dados, não é? Para que você possa movimentar aí a parte comercial, o mercado financeiro hoje, não tem mais aquela coisa de você ter que esperar amanhecer num outro país para saber como é que está a movimentação financeira lá. Você pode estar aqui de madrugada já verificando a questão lá das bolsas lá no Oriente, por exemplo. E aí o pessoal fica sabendo já em tendência de queda ou alta, não é, as bolsas aqui do Brasil, né? Se lá caiu ou não, se em outros lugares por aí também caíram. Então tudo isso está interligado com essa questão da qualidade da energia elétrica, certo? E uma coisa importante a se citar é que essa questão do caráter aleatório nas ocorrências dos distúrbios da qualidade da energia elétrica é um dos desafios, não é, nesse estudo que se faz sobre essa questão aí da energia elétrica. Quando eu digo aleatório, é que você não tem hoje um modelo matemático que vá prever, vai ter um distúrbio de variação de tensão, ou com a questão da sincronia ou desincronia das fases em tal lugar. Não tem como prever esse tipo de situação. Você tem que ficar coletando dados e verificando se aquilo está dentro de um padrão. Se tiver flutuações dentro ali que possam ser postergadas a manutenção, tudo bem, senão você manda alguém lá no local para verificar, mas você não tem como apontar, com base em dados, fazer uma previsão futura, não é? Como eu já mencionei, porque é um sistema bastante complexo, um sistema bastante abrangente, que acaba demandando, não é, essa questão do monitoramento constante. Então, daí tem essa dificuldade de executar esse controle prévio da qualidade, né? Que na indústria de produção aí de qualquer produto, você simplesmente tem lá, digamos assim, muito bem estabelecida essa questão da qualidade, não é? Somente olhando pelo funcionamento da máquina, às vezes você tem que fazer aquela manutenção preditiva, justamente para evitar que se afete a qualidade dos produtos. Não existe manutenção preditiva para essa questão da qualidade da energia elétrica no setor elétrico, não é? Você simplesmente tem que ficar monitorando um sistema altamente complexo e verificar aonde tem os problemas e depois ir lá relacionar eles, não é? Então, outra coisa também é a questão da a extensa área de vulnerabilidade do sistema elétrico. Então, quando a gente fala dessas interrupções, elas podem acontecer não somente nos perímetros urbanos, nas cidades, mas nas linhas de transmissão que ligam lá as hidrelétricas, as termoelétricas aos centros consumidores. Não é? E aí, quando você tem esse tipo de problema, o que acontece? Você tem que deslocar uma equipe até um local
remoto para fazer o restabelecimento. Não é? Então, uma das vantagens de você interligar todo o sistema é que você cria circuitos que podem alimentar uma região, por exemplo, que deixou de receber energia porque uma linha de transmissão lá no meio do campo teve uma queda por uma tempestade, uma queda de avião, um acidente, enfim, qualquer uma dessas situações. Então, você muda o circuito elétrico e aí você minimiza os consumidores, né, que são atingidos aí por falhas. No caso, por exemplo, que a gente teve aí no, se não me engano, no ano passado, não é? Lá no norte, lá falha no fornecimento de energia devido a uma concessionária contratada. Então, isso era um problema lá da concessionária e na questão lá da subestação, dos transformadores, das linhas de transmissão, que não digamos, não tiveram a devida atenção no decorrer do processo. E aí, não é? Os consumidores foram penalizados, a questão comercial, os comerciantes perderam mercadorias, principalmente as mercadorias perecíveis. Bom, então, deixa eu avançar aqui. Bom, falar um pouquinho agora, então, desses caras que a gente vai também ver em mais detalhes aí em aulas futuras, que estão associados a esses distúrbios aqui, que afetam a qualidade da energia elétrica do ponto de vista mais técnico, assim por dizer. Então, tem a questão aqui dos transitórios, as variações de tensão de curta duração, de longa duração, desequilíbrios no sistema, distorções de forma de onda, questão dos harmônicos, dos cortes de tensão, ruídos, flutuações de tensão e variações de frequência. Então, essa questão dos desequilíbrios entra naquilo que eu comentei lá anteriormente, sobre a questão de você equilibrar a questão da instalação elétrica da casa, né? Então, quando você contrata lá um engenheiro eletricista, você vai falar para ele o que você vai colocar na casa e o que você pretende colocar futuramente na casa. E aí, o que acontece? Ele vai criar uma rede elétrica que suporte, não é, tudo aquilo que você quer colocar na casa. Não é? Muitas vezes o cara resolve se empolgar e colocar ali um freezer industrial ou alguma coisa do gênero, e daí não tem o que fazer, né? A rede elétrica não vai aguentar e vai, em algum momento, entrar lá em colapso. Bom, aqui tem ilustração justamente dessas questões ali, não é, dos distúrbios. Então, aqui em A você tem a forma da onda, né? Seja para corrente, seja para tensão, uma forma de onda senoidal. No caso, aqui o transitório impulsivo, né? Que aparece aqui, você tem digamos assim, uma oscilação muito curta no intervalo de tempo ali de milissegundos ou nanosegundos, que é algo que pode acontecer. Você tem o transitório oscilatório, né, que tem essas pequenas oscilações que podem aparecer aqui na onda senoidal. O afundamento da tensão, não é, que ela teria um patamar aqui, ela acaba caindo. A interrupção, né, ou seja, o seu sinal elétrico ele acaba não chegando como deveria. No F aqui você tem o salto de tensão, então em vez de você ter um valor de tensão, você recebe uma tensão mais alta. Os harmônicos aqui representados na letra G, né, que seriam essas outras frequências que aparecem aqui na frequência fundamental. Corte de tensão, que a tensão está sendo fornecida, de repente ela é cortada e depois volta, né, sem ter uma consequência, digamos, sem ser a interrupção propriamente dita. Ruídos, não é? Que seriam pequenas oscilações aqui, sem frequências bem definidas que ocorrem aqui, né? E os interharmônicos, não é? Que são outras frequências que deformam a forma da onda. Então, alguns equipamentos aí, eles são mais sensíveis a um ou a outro tipo de harmônico, certo? Ou dessas distorções que nós teremos apresentadas aqui. Nas próximas aulas aí a gente vai ver mais materiais detalhados da parte técnica de como é que a gente trata esse tipo de situação aqui, o que pode ser feito, não é? E aqui eu elenquei alguns órgãos, não é, nacionais e internacionais que estudam essa questão aí da qualidade da energia elétrica. E
fornecem aí para todos os outros órgãos, não é, as diretrizes que eles estão utilizando num dado momento. É claro que o que eles propõem não tem força de lei, não é uma norma. O que eles propõem são regulamentações que muitas vezes são adotadas, não é, pelas concessionárias, pelos consumidores, mas não tem nenhum órgão oficial que obrigue, não é, que as pessoas coloquem isso como lei, não é? Então aqui você tem o I3E, você tem o IEC, não é? Você tem o SIGRE, que seria um órgão francês. Você tem esse órgão aqui que é americano, né? American National Standards Institute. Isso aqui seria o mais próximo ao nosso Inmetro, não é? Só que isso aqui é um órgão bem mais abrangente nos Estados Unidos, não é? No caso do Brasil, o equivalente a ele, né, que essa parte de monitoramento de energia e qualidade da energia seria a ANEEL, né, nossa Agência Nacional de Energia Elétrica. Em parceria com a ANEEL, a gente tem o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, e você tem algumas normas aqui que são seguidas e adotadas quando a gente trata dessa questão da qualidade da energia elétrica. Então, essas normas são baseadas em estudos, não é, em centros universitários, centros de pesquisa, que avaliam os dados ali da questão da qualidade da energia elétrica, e aí, posteriormente, eles publicam esses estudos. Eu até posso elencar aqui para vocês, em aulas futuras, alguns desses estudos e mostrar para vocês alguns casos mais aplicados, não é, justamente, que tendem a nortear essa questão da qualidade da energia elétrica. Bom, daí o que eu tinha nessa apresentação aqui para mostrar para vocês era isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma colocação aí, fiquem à vontade. Da minha parte, não, professor. Ok. Bom, lembrando que essa aqui está sendo gravado, né? Então depois aí se vocês quiserem voltar lá, algum ponto específico, ver, rever, tiver alguma dúvida em um momento futuro, vocês podem mandar daí via e-mail, né? Aquele e-mail que está no Ava lá, ou pelo chat lá do Ava que tem, que daí por um ou por outro o canal acaba respondendo vocês, beleza? E só comentando aí para quem não pegou a explicação ali no começo, se vocês olharem lá no Ava, no tópico da aula de hoje, tem esses slides aqui já estão disponíveis para vocês. Daí tem ali logo embaixo um texto, né, que fala da introdução da qualidade da energia elétrica, que é um texto ali da Unicamp, não é, da disciplina de qualidade da energia elétrica, a parte, digamos assim, inicial ali desse texto ali tá bem exemplificada, né? Se você for ver o sumário do texto, tem vários tópicos, mas a parte A, o capítulo 1 ali, né? A parte 1 até 1 ponto alguma coisa, não me recordo agora, tá tratada nesse texto. Os outros capítulos ali e a parte B eu vou trazer para vocês em momentos subsequentes, ok? E no final ali tem uma atividade ali, não é? Uma atividade que eu quero que vocês façam, daí vocês têm de hoje até a semana que vem para entregar no AVA, que é criar um mapa mental, não é? Tem um modelinho ali do mapa mental e a descritivo dele, mas vocês podem procurar aí na internet, tem sites que ensinam a fazer o mapa mental. Vocês podem fazer manuscrito também, não precisa fazer ele em formato eletrônico. Dá para fazer no Word, dá para fazer no PowerPoint, certo? Que é basicamente uma espécie de um resumo, só que de forma gráfica, né? Que você tem que fazer desta apresentação aqui que eu conversei, que a gente passou para vocês, beleza? E daí, se vocês não tiverem mais nada, por hoje era isso aí, pessoal. Show de bola. Fechou, professor. Valeu pela aula. Beleza, boa noite. Isso aí, pessoal. Boa noite. E daí nos vemos na próxima semana. Valeu, ótima noite a todos. Valeu. Isso aí, boa noite. Ô, professor, só Diga. uma pergunta que não é sobre a aula, sobre TCC2. A gente precisa mandar um documento para a professora da matéria lá. E eu queria ver com você se você vai continuar orientando.